Nesse vídeo, como nós vamos treinar para correr em subidas sem treinar na subida? Eu sei que parece uma pergunta confusa e pode não fazer sentido nesse momento, mas surgiu nos comentários a pergunta da Janice. Ela colocou assim, ó: Nestor, para quem mora em cidade que só tem terreno plano e gosta de fazer provas em trilha, no final de semana faço longo e no morro, mas quais poderia fazer na semana por aqui para complementar provas de distâncias médias entre 15 e 18 quilômetros? Então, qual que é a ideia? Tem muitos corredores que vão para as provas e essas provas têm subida. Só que na sua cidade, de repente, mora numa cidade mais litorânea, ou mora numa cidade ou perto da sua casa mesmo, não tem subidas. E aí, como que eu vou fazer para melhorar na subida sem ter subida? E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje e vou te dar 5 treinos para que você melhore o seu condicionamento nas subidas sem necessariamente precisar treinar nas subidas. Só que primeiro eu tenho que destacar aqui, ó, que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. Se tu já é corredor raiz, já inscrito há muito tempo no canal, eu sei que tu já vai deixar o like logo no início. E se tu tá chegando nesse vídeo agora, eu vou pedir que tu deixe o like, mas só se esse conteúdo realmente for importante para ti, senão não precisa. E também, para falar que se você quiser saber um pouco mais sobre o meu serviço, é só clicar no primeiro link da descrição. Dito isto, vamos lá, agora sim, ó. Antes ainda de começarmos os treinos, eu tenho que fazer um disclaimer, que a melhor forma seria treinar em subidas mesmo. Não tem nada mais específico que isso na questão física e mental. Então eu preciso te alertar que, se tu vai fazer uma prova com muitas subidas, se tu vai fazer uma prova que é necessário ter esse condicionamento para subidas, a melhor maneira seria treinar em subidas. Não tendo isso, aí a gente vai para cada um desses treinos. O treino número 1, então, é treino de força na academia e muita mobilidade de tornozelo. Como a pergunta da inscrita aqui do canal, ela foi relacionada a corridas de trilha, a mobilidade de tornozelo ela precisa ser muito evidenciada. Por quê? A corrida em trilha, normalmente ela é num terreno irregular. E por conta disso, a gente precisa ter a mobilidade do tornozelo em dia, porque senão é muito fácil de torcer o tornozelo. Se você não tiver os estabilizadores do tornozelo treinados, também você vai sentir na corrida, você não vai conseguir imprimir a mesma velocidade. Então, nos seus treinos de fortalecimento, faça muita mobilidade. E é claro, o treino de força aí para todo mundo que vai fazer subida. Porque se você não tiver força nos seus músculos para te impulsionar ao longo da subida, não vai dar certo. Então esse é o primeiro treino de força clássico, fazendo exercícios unilaterais, exercícios bilaterais com uma carga mais alta, poucas repetições. Inclusive, esse é o tipo de treinamento que todo corredor deve fazer e eu explico na minha Masterclass Fortalecimento Inteligente, que o link está aqui na descrição. Então esse é o primeiro treino, o mais básico, todo mundo tem que fazer. Aí a gente vai para os treinos mais específicos. Treino número 2. Ache uma pequena subida na sua cidade e faça alguns tiros nela. E aí, um ponto importante, tá? Que eu destaquei aqui, ó. Você deve mesclar subida forte com descida forte também, porque não é só subida que cansa. Qual que é o erro principal? Quando a gente vai fazer uma prova em subida, a gente faz a subida, é tranquilo, só que o desgaste da subida, ele é muito mais o desgaste cardiovascular. É claro que a gente sente o músculo pesado, mas é um desgaste cardiovascular. Então, a gente fica um pouco mais ofegante, não consegue acelerar na subida, mas quando tu colocou no plano, vai embora, né? Porque tu recupera rápido. Só que numa prova de trilha, ou uma prova que tem subidas, normalmente ela também tem descidas. E se tu for correr rápido na descida, o fato da gente correr rápido causa uma força excêntrica muito maior, que é essa força de segurar a perna para que teu joelho não flexione totalmente. Então tu precisa estar também treinando descer um pouco mais rápido para essas provas, para que tu treine os teus músculos para sustentarem esse impacto. Por quê? Essa força excêntrica que a gente faz é a força que mais causa dano muscular. Tanto a dor muscular tardia, aquela dor que a gente sente depois de ir na academia, ou também a dor que impede os nossos músculos de fazer muita força. É por isso que num treino de hipertrofia a gente vai perdendo força ao longo do treino, porque a gente vai causando muito dano muscular por fazer exercícios excêntricos. Normalmente são exercícios mais controlados. O exercício excêntrico é basicamente quando a carga nos vence, né? Então a gente está fazendo força, só que a carga está vindo na nossa direção. Sei lá, seria como segurar um agachamento muito lento na descida e não descer rápido e subir rápido. São exercícios diferentes, são propostas diferentes. Mas então, se tu tiver a possibilidade de ter uma pequena subida aí na tua casa, na tua rua, no teu bairro,
Pode ser uma subida de 60, 80 metros, não precisa ser muito íngreme, mas já vai te ajudar. Então pode fazer vários tiros ali nela, sei lá, 15, 20, 30 tiros nessa subida, e desses 20 tiros, 30 tiros que tu vai fazer, uns 30% deles podem ser a descer, para que tu também vá treinando um pouquinho a qualidade do teu músculo para que ele resista nesse ponto, beleza? Treino número 2. Treino número 3. Corrida seguido da musculação. Então, fez lá o teu treino de força. Teve uma época que eu fazia muito isso, porque eu dava aula num outro bairro aqui do centro, atendia na academia os alunos, e aí eu não tinha carro na época. E aí dava mais ou menos uns 9 quilômetros, assim, de onde é que tava. Aí eu terminava de atender meus alunos, treinava a força, e aí se eu fosse pegar o ônibus, isso era tipo perto do meio-dia, se eu fosse pegar o ônibus, eu ia demorar uns 50 minutos, assim, entre deslocar até a parada, da parada para vir até aqui. E aí eu pensei assim, tá, mas se dá uns 9 quilômetros, e se eu for correndo? Vai ser mais cansativo? Vai. Vai ser mais complicado? Vai. Mas como eu tava depois do meu treino, fazia o treino de musculação e voltava correndo para casa, porque eu chegava mais rápido que o ônibus, economizava tempo de deslocamento e aí ficava tudo melhor. Então eu já fiz muito isso na minha vida, é uma estratégia muito boa. Você vai ver que depois de fazer um treino pesado de musculação e correr na sequência, olha, vai ser difícil. Nesse caso, eu não recomendo que seja um treino forte, de preferência por uma rodagem mais leve, mais tranquila. Mas só o fato de tu ter estressado os músculos e depois praticar uma corrida já vai te deixar com um pouco mais de resistência. Então é algo bem interessante de ser feito. Inclusive, tem uma história do Mo Farah, quando ele estava treinando para a Maratona de Londres. A Maratona de Londres, na verdade, ele estava em Londres e estava treinando para uma outra maratona. E Londres não tem tantas subidas assim. E aí ele fazia essa estratégia, ele fazia terra pesado, fazia exercícios pesados de musculação e depois ia correr para tentar simular os danos musculares que ele ia ter nas subidas e descidas. Então, olha só, ele treinando numa cidade plana e depois foi fazer a prova numa outra condição utilizando essa estratégia. Então pode ser algo que você consegue aplicar dentro do seu treinamento. Não recomendo que seja sempre isso, tá? A não ser que seja uma rodagem leve, aí dá para ser sempre seguido, mas via de regra a gente não precisa fazer isso. Então, para o corredor amador de uma maneira geral, eu falaria para espaçar os treinos. Se vai ter que treinar musculação e corrida no mesmo dia, é preferível que faça em turnos opostos para te conseguir dar qualidade nos dois turnos. Seria um caso específico de alguém que está precisando treinar por uma prova em subidas e não tem essa possibilidade. Mas ainda assim eu prefiro utilizar o treino 2 ou o treino 4, que é o mais importante, o mais interessante agora. Antes da gente ir para o treino 4, eu tenho que dizer que se tu deseja ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, de repente tu tá perdido, quer fazer uma maratona, quer fazer uma meia, quer baixar seu tempo nos 5, seu tempo nos 10, e você não sabe como, clica no primeiro link aqui da descrição para conhecer a minha assessoria de corrida, onde eu pessoalmente vou estar te orientando rumo ao seu objetivo, beleza? Ali tu vai entender um pouco melhor os valores, como é que funciona, enfim, tá tudo ali no primeiro link da descrição, caso tu deseja melhorar na corrida e ter a minha experiência pessoal, a minha experiência teórica, a minha experiência técnica para você atingir os seus resultados. Treino número 4, circuitos de força mais corrida. Esse aqui é a melhor estratégia, tá? Até vou deixar em negrito aqui, melhor estratégia. Por ela ser a mais específica que consegue mimetizar a situação do dia. Então, como que vai funcionar isso aqui? Você vai fazer blocos de circuito de força seguido por um treino de corrida. Várias vezes. Então, seguido por um tiro, na verdade. Então, digamos assim, ó, você vai fazer uma série de agachamentos, digamos assim, vai fazer 10, 15 agachamentos e vai fazer 10, 20 afundos. Fez isso, imediatamente tu começa um tiro de corrida. E aí, claro, para te fazer isso, tu pode fazer na rua, mas é preferível que você faça num parque, que aí é mais tranquilo, né? Não tem que estar fazendo um agachamento, por exemplo, no meio da rodovia, no meio da estrada. Num parque é mais tranquilo. Fez então essa série, vai pro seu tiro. Aí pode ser um tiro de 400 metros, se a prova que você vai enfrentar são subidas mais curtas, pode ser tiros mais longos, tiros de 1 quilômetro, tiros de 800 metros, que aí tu vai ter feito o trabalho de circuito, a tua perna vai estar extremamente fadigada, porque ela vai estar acumulando metabólito e vai ser muito parecido como quando tu termina um tiro em subida. Aí tu repete isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, enfim. É muito interessante de fazer isso, é um treino extremamente cansativo, é um treino muito difícil de ser executado. Eu já executei, dá pra te inclusive fazer
circuito com outros exercícios, por exemplo, colocar um abdominal, colocar uma flexão, colocar uma barra no meio e depois fazer os tiros. Nossa, fica assim, ó, um trabalho muito, muito, muito específico e pesado, mas é extremamente eficiente. Mas no caso para subida, eu recomendo que seja realmente o trabalho de um agachamento, de um afundo, exercícios que envolvam as pernas. Acaba que, como a gente vai fazer no local público, teria que ser o agachamento mesmo, um afundo, um stiff no lateral, agachamento com salto, um agachamento no banco, uma subida no banco. Esses 3 exercícios aqui, o agachamento, um afundo e uma subida no banco, já vão suprir a tua necessidade. Porque o objetivo deles é só realmente cansar a perna, para que depois tu vai correr com a perna cansada. Então não precisa ser algo muito elaborado assim, os exercícios, beleza? Esse aqui eu acho que é o melhor treino para essa situação. Mas ainda a gente tem o treino número 5, que é longo seguido de subida curta, tiros ou circuito. Putz, se o quarto ele é pesado, o quinto ele é assim, ó, muito pesado. Porque o que se resume isso? Você fazer um longão aí de 1 hora, passar 1 hora rodando, e essa rodagem ela pode ser uma rodagem moderada ou uma rodagem leve. Terminando essa rodagem, você vai e começa a sequência dos tiros em subidas, se só tiver uma subida curta, ou você começa a fazer o circuito do treino 4, agachamento e mais alguns tiros. Assim, ó, como é muito exigente esse treino, eu não recomendaria usar sempre, tá? Não dá para fazer isso todas as vezes. Opa, apaguei aqui o negócio. Mas pode ser utilizado em alguns momentos chaves da preparação. Então, de repente, se tu tá 2, 3 semanas da tua prova-alvo, dá para te fazer 2 longos assim, com intervalo ali de 2 semanas. Então, 2 semanas da prova-alvo, o último longo, 2 semanas antes, o outro longo. Dessa forma, já vai te dar um pouco mais de condicionamento para a prova específica, justamente por trabalhar toda essa questão de gerar um cansaço, tu tem que produzir força ainda cansado. Basicamente, todas as ideias de treino desse vídeo são baseados nisso, porque é realmente o que a subida cansa. Mas volto a dizer, a melhor forma de você ficar bom na subida é treinando na subida. Se esse vídeo fez sentido para você que é um corredor novo, deixa o like. Caso você seja um corredor raiz, eu tenho certeza que você já vai ter deixado o like. Mas se por algum motivo esqueceu, deixa o like agora. A gente se vê numa próxima e até mais.